Oi, eu sou o Murilo, lá do Muro Pequeno, e eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre os meus contos preferidos do Machado de Assis. Oi gente, aqui quem tá falando é o Murilo, lá do canal Muro Pequeno, e eu vim aqui a convite da Tati falar um pouquinho pra vocês de um escritor incrível, um escritor negro incrível, pra aproveitar a vibe desse mês de novembro, mês da consciência negra. E o escritor que eu vou trazer aqui hoje é um escritor conhecidíssimo, um dos maiores nomes da literatura de língua portuguesa, mas é um escritor que muitas vezes é esquecido dentro do grande grupo de escritores negros que a gente tem na literatura brasileira. Tô falando do Machado de Assis, um cara que em sua biografia era descrito como um mulato, que era filho de pai negro e mãe branca, mas que teve a sua cor da pele quase sempre apagada na história aí da nossa literatura, principalmente por ter falado muito sobre a vida da burguesia e não ter focado tanto nas histórias, na realidade do racismo no Brasil. Em todo caso, ele era uma pessoa de pele não tão branca quanto falam por aí, que certamente foi vítima do racismo em sua época e que precisa ser reconhecido aí dentro desse esquema, dentro desse preconceito racial todo que existia na época dele, inclusive na maneira como ele era descrito. O termo mulato é um termo que era utilizado para se referir de forma pejorativa a pessoas negras ou a pessoas negras de pele mais clara que eram filhas de brancos com negros. O mulato vem de mula, que é um híbrido do cavalo com o jumento, e se usava esse termo de forma metafórica para se referir a filhos de pessoas brancas com pessoas negras. Era uma espécie de mistura ali que não era vista como boa o suficiente para ser considerado branco, nem ruim o suficiente para ser considerado negro dentro do esquema racial que existia na época, ainda como fruto da escravidão e de todo o processo de construção mesmo do racismo que a gente tem na história brasileira. E eu acho super importante que a gente possa relembrar Machado de Assis e valorizar a arte dele, sem esquecer a posição racial que ele ocupava na época em que ele viveu, entendendo a figura e a importância dessa figura como mais um escritor negro, assim como Lima Barreto, por exemplo, que também era um escritor negro e que por muito tempo ficou esquecido, e agora a gente enfim tem resolvido valorizar a raça dessas pessoas e a produção cultural, a produção literária de pessoas negras como uma produção relevante que precisa ser respeitada e valorizada dentro da nossa literatura. Enfim, dito isso, eu tô passando aqui pra indicar pra vocês dois contos, que são contos meio esquecidos, mas que são contos interessantes porque trazem um pouco da visão do Machado de Assis a respeito da escravidão e a respeito das relações raciais na época em que ele viveu. Os contos são Pai contra Mãe e O Caso da Vara, que são dois contos interessantíssimos que têm todo o peso da escrita do Machado de Assis, que são assim, soco no estômago, pesados, e que trazem uma construção muito interessante. Os dois contos, eles têm uma narrativa interessante porque eles meio que vão naturalizando um pouco dessa situação de desigualdade, principalmente no Pai contra a Mãe. No começo do conto você super tem a impressão de que o Machado tá naturalizando toda aquela realidade de escravidão, de violência, e ele vai fazendo você construir toda uma relação ali com os personagens, até que ele dá aquela virada que é muito típica dos contos dele, e traz umas reflexões bem interessantes, bem pesadas, e fazem um retrato interessante da realidade da escravidão no Brasil. No conto O Caso da Vara, a relação se dá mais com uma menina negra, Lucrécia, que é uma das personagens, e no Pai contra a Mãe a realidade já é mostrada a partir de um outro lado, porque o protagonista, ele é um capitão do mato, ele é um cara que caça escravos fugidos em troca de recompensa. Então são dois contos bem bacanas, bem interessantes, curtinhos e que valem muito a pena de ser lidos para aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais a maneira como o próprio Machado de Assis entendia essas relações sociais, essas relações raciais, nas quais ele mesmo estava um pouco inserido, ao também ser lido como um mulato, assim como a personagem do Pai contra a Mãe que ele descreve no conto. Então ficam aí essas sugestões. Aproveito para pedir para vocês irem lá no Muro Pequeno também conferir mais esses debates sobre questões raciais. Espero que vocês gostem desses vídeos aqui, falando sobre escritores negros. Incentivem a discussão sobre a literatura negra, não só nesse mês de novembro, mas em todos os outros meses do ano, que é uma literatura super potente que a gente precisa valorizar e visibilizar. Um beijo grande pra vocês e tchau, tchau!